Olá, meus alunos. Então, iniciando nossa série de vídeos sobre análise de investimentos, vamos ver o método do valor atual ou valor presente líquido. VPL significa valor presente líquido, e isso é sinônimo de valor atual de um fluxo de caixa, tá? Então, valor presente líquido, VPL, é o valor atual de um fluxo de caixa, e na calculadora, né, ele aparece como aquela função NPV. Por que esse método é aplicado em análise de investimentos? Quando a gente calcula o VPL, ou o valor atual, então vou colocar aqui a fórmula lá do valor atual. Então, o valor atual do fluxo de caixa, né, seria... Então, o valor atual de um fluxo de caixa seria a soma dos valores descontados do fluxo, né? Então, o fluxo ele é representado por esses valores R0, que é o resultado na data 0, R1, o resultado na data 1, mais, daí a gente tem o R2, R3, R4 até Rn. Isso é um fluxo de caixa. Então, o resultado em cada um dos períodos de 0 até N, né? E o que é o valor atual? O valor atual é a soma dos valores descontados de cada um desses resultados, considerando a época que eles acontecem dentro da linha do tempo, certo? Então, quando a gente calcula esse valor atual, isso aqui é o equivalente, então essa taxa aí, digamos, é uma taxa de significado para o meu fluxo de caixa, certo? Então, ela pode ser uma taxa em que eu estou aplicando investimentos, então, digamos assim, que eu tenho uma conta de investimentos, e esses resultados R0, R1, R2 até Rn são o resultado das minhas entradas e saídas dessa conta de investimento. Na data N eu vou terminar com um saldo. Para eu ter aquele saldo lá na data N, isso é a mesma coisa que aplicar o valor atual na data 0. Tá? Esse valor atual aqui na data 0 significa isso. Então, quando eu estou fazendo análise de investimentos, quem que vai ser essa taxa aí? Essa taxa aí vai ser o que a gente chama de TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Então, quem é essa TMA? Essa TMA é justamente uma taxa de algum investimento ao qual eu tenho acesso e conheço a rentabilidade, certo? Então, aqui eu estou tentando decidir sobre investimentos que eu não necessariamente sei a rentabilidade, mas eu sei qual vai ser o fluxo de caixa desse investimento. Eu tenho uma previsão de entradas e uma previsão de saídas, certo? E eu quero decidir se esse investimento vale a pena ou não. Então, o que eu faço? Eu calculo o valor atual com base nessa taxa mínima de atratividade, que é de algum investimento que eu já tenho acesso, certo? Então, eu estou comparando... Tipo, eu fazer esse jogo todo, nesse período desse fluxo, que é de N períodos, N anos ou N meses, enfim. Quanto hoje que o resultado que eu vou obter vai representar para mim, representa no meu bolso hoje. É essa conta que eu tô fazendo quando eu tô calculando o valor atual, certo? Então, se esse resultado desse valor atual for positivo, o que significa? Significa que eu tô fazendo dinheiro. Significa que no final do período desse fluxo de caixa, eu vou ter o equivalente a um depósito hoje nesse valor atual aqui. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo dinheiro. Se o resultado desse valor atual for negativo, é como se eu estivesse perdendo dinheiro. O resultado desse fluxo de caixa lá no final do prazo N é o equivalente de eu fazer um saque hoje na minha conta de investimento. Então, eu tenho o seguinte critério. Se o valor atual na data 0, né, que é o mesmo que o VPL, se ele for maior do que 0, então eu digo que ele é viável. Ou seja, ele vai ser lucrativo. Em comparação com o investimento que rende a taxa TMA, é como se eu tivesse aplicado o valor VA a mais naquela conta de investimentos. Então, é como se eu estivesse fazendo dinheiro. Por isso que a gente diz que ele é viável economicamente ou lucrativo. Então, ele vai ser viável, ou seja, ele vai ser lucrativo em comparação com o investimento que remunera a essa taxa TMA que eu escolhi. Se ele for menor que 0, significa que ele
vai me dar algum prejuízo. De novo, em comparação com esse investimento que remunera a TMA. Ele é equivalente ao fazer um saque hoje na minha conta, tá? Então, essa medida do valor atual, considerando a taxa mínima de atratividade, ela é uma medida também do valor hoje que eu gero com esse investimento, do quanto eu literalmente faço de dinheiro investindo nisso, ou quanto eu perco de dinheiro investindo nisso, certo? E daí o critério para mim escolher entre várias opções de investimento vai ser o que faz mais dinheiro. Então eu sempre vou escolher o maior valor atual. Aí tem uma categoria de investimentos, tá? Então isso aqui é quando eu tenho esse critério aqui de maior que zero, menor que zero, é quando eu tenho tudo ali planilhado, todas as minhas entradas e todas as minhas saídas, certo? Mas tem uma categoria de investimento que é, por exemplo, quando a gente compra um produto que de alguma forma vai melhorar a nossa vida, tá? Quando a gente compra um produto que de alguma forma vai agregar qualidade aos nossos serviços, coisas que não são tão fáceis de quantificar, certo? Porque ali quando eu tenho uma planilha de entradas e saídas, de certa forma eu quantifiquei, eu fiz uma previsão do que vai entrar. Mas existem investimentos, tipo eu vou comprar um equipamento, digamos que eu seja um fotógrafo, e eu vou comprar um equipamento que vai fazer eu ter fotos melhores. Eu não sei exatamente o quanto que o meu público vai avaliar se essas fotos realmente vão gerar um aumento na minha receita. Eu não sei quantificar o quanto vai ser. Claro que eu posso fazer previsões, eu posso fazer uma previsão pessimista, posso fazer uma previsão otimista, para ter alguma ideia do retorno daquilo ali. Mas digamos que não importa qual seja o meu retorno, eu queira investir aquilo ali, porque tem valor para mim e é um valor que não é quantificável, oferecer fotos de qualidade melhor para os meus clientes, né? Então daí, nesse caso, qual o critério que eu tenho? Eu vou escolher, eu fico simplesmente com esse critério aqui, eu vou escolher o maior valor atual. Então, se eu tô falando do investimento em que tem só saídas, né? Então, digamos que eu tenho os meus RJs todos negativos, né? Porque eu tô comprando um equipamento. Para agregar qualidade. Agregar valor de alguma forma, né? Esse valor pode ser qualidade no meu produto, pode ser um diferencial para a produtividade da minha equipe, pode ser, enfim, 1001 coisas. Então, digamos que eu tenho um fluxo que seja só negativo e eu não saiba quantificar exatamente qual que vai ser o aumento na minha receita em função da compra desse equipamento, tá? Mas eu vou ter um aumento da minha receita. Daí agora, vamos lá lembrar como é que a gente monta esses fluxos de caixa. Então, esses fluxos de caixa, vocês lembram deles? A gente tem aqui entradas, a gente tem saídas e a gente tem o resultado, né? Tá? Então, a gente tem entradas que entram como positivas, saídas, e a gente, daí disso, a gente calcula o resultado, né? Que é a soma das entradas e eu subtraio as saídas. Então, quando eu calculo o valor atual do resultado, né? Eu tô calculando, na verdade, o valor atual do que entra, mais o valor atual do que sai, e isso aqui vai ser o valor atual do fluxo, certo? Vai ser o valor atual do fluxo. Se eu calcular o valor atual só das entradas, eu vou ter um valor atual que tem só parcelas positivas. Se eu calcular o valor atual das saídas, eu vou ter um valor atual que vai ser só das saídas, né? De valores negativos. Se eu somar esses dois, eu tenho exatamente o valor atual que eu calculo usando meus RJs, né? Porque os RJs são justamente para cada um dos períodos, né? Eu tenho uma entrada J mais uma saída no mês J. Eu inventei aqui uma anotação que eu não sabia exatamente como colocar, mas eu acho que vocês vão compreender. Então, o meu resultado a cada mês é justamente a soma das minhas entradas com sinal positivo com das minhas saídas com sinal negativo, certo? E se eu for fazer, isso é uma conta fácil de vocês observarem lá matematicamente,
eu posso separar o valor atual que eu calculo com base nos RJs como a soma do valor atual das minhas entradas com o valor atual das minhas saídas. E daí o que isso me diz? Se eu quiser maximizar o valor atual dos meus RJs, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que maximizar o valor atual das minhas entradas e eu tenho que, se eu olhar o módulo disso se eu olhar para o módulo disso, né, eu tenho que minimizar o valor atual das minhas saídas, ou eu tenho que maximizar o valor atual das minhas saídas se eu considerar com sinal negativo, né, lembrando que, né, na reta numérica eu tenho aqui o zero e essa é a direção que cresce. Então, quanto mais próximo de zero forem as minhas saídas, maior é esse número, né? Esse é o sentido de crescimento. Então, eu tenho que maximizar ambos. Maximizar as minhas saídas é escolher aquela opção que me dá o menor valor atual em módulo, certo? Então, nesses investimentos em que a gente nem sempre sabe quantificar qual que vai ser o retorno financeiro disso, quanto que vai aumentar a minha receita em função disso, eu posso simplesmente, mas eu sei quanto que eu tenho que gastar e é uma decisão minha que eu vou gastar naquilo de todo jeito, eu posso simplesmente maximizar o valor das minhas saídas, né, se eu considerar o sinal negativo, ou se eu pensar em módulo, minimizar esse valor atual das minhas saídas.